Bem-vindos a mais um episódio de alguma coisa que tem a ver com literatura ou que tem a ver com histórias. Eu gosto de pensar em explore a criatividade. A ideia aqui é com que você seja mais criativo e olhe qualquer tipo de mídia em uma maneira mais crítica e consiga diferenciar o que você acha bom e acha ruim e entenda por que algumas coisas são boas e algumas coisas são ruins. Hoje eu quero falar sobre diálogo ou conversas ou exposição. É, Tem uma grande diferença, que é a primeira coisa que eu quero falar é a diferença entre o nosso velho amigo diálogo e a exposição. Você está expondo a história para alguém, você está expondo, você está contando uma história. Você já viu em alguns filmes aquela narração de começo que prepara o universo? No Senhor dos Anéis, é aqueles primeiros 10 minutos que explica o que são os anéis. E tem outros exemplos por aí. Então, essa é a exposição. É o mínimo necessário para com que uma pessoa possa entender o que está acontecendo ali. Às vezes é mais sutil, coisas que pareçam mais com a vida real. Então, por exemplo, se você mostra alguém com um uniforme de policial, é bem mais fácil você falar que ele, dessa maneira que ele é um policial do que falar existia tal policial dessa maneira. Então isso é a exposição. Por que isso tem a ver com o diálogo? Porque às vezes você se perde querendo dar ideias e querendo explicar alguma coisa para que outra seja mais interessante. Você só pode salvar o anel e destruir o anel no Senhor dos Anéis porque é explicado o que é o anel e qual é o seu poder e o que ele significa. Então, sem essa explicação, fica meio vago, fica meio sem sentido. Então a gente fica meio em uma batalha entre exposição, eu falei com o E ao contrário, exposição, você expõe, e o diálogo é mais ou menos você, é o plot que está acontecendo ali agora. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o diálogo, eu só queria deixar essa ideia de exposição também no ar, porque ela é muito importante. Você já viu novela brasileira? Basicamente, acho que todo tipo de novela, para falar a verdade. Sabe uma coisa que me irrita muito com novela? Que me fez não gostar de ver? Primeiro porque ela é tipo teatro, né? Ela é sempre a visão do plano de fundo, as coisas ali e as pessoas também. Então o ângulo de câmera não passa daqui. Então é sempre uma visão teatral de alguma coisa. Então eles não precisam, por exemplo, ter que pausar e fazer controle de câmera. Tudo bem que eles gravam em estúdio e tudo mais, só que assim é meio que a estrutura de teatro ainda. E uma coisa que me irrita muito é como que o diálogo é feito. O que mais me irrita é como que as pessoas conversam. Por quê? A câmera vai e, fala, e bota na cara de uma pessoa, igual você está vendo em mim aqui, maravilhoso. Com isso, a pessoa fala a frase que ela tem que falar, eu estou grávida, porque essa é a moda é drama, então é drama. Chega assim, estou grávida, ok, passa para outra pessoa, na cara dela, aquele zoom absurdo, e ela reage negativamente, ela fica nervosa, não sei, tanto faz. E como é aquela visão teatral, a câmera só mostra todo mundo de novo quando ele levanta, fica puto ou quebra alguma coisa com raiva porque a mulher está grávida. Até aí tudo bem. Até aí você usou o diálogo da maneira mais simples possível. Você apresentou ele de uma maneira simples. Igual quando você vai escrever um livro, o diálogo é você bota uma linha, fala o que ele falou, bota uma linha e escreve. Tal pessoa falou isso. Ok. Você mandou a mensagem, nada de ruim. Só que se você quer fazer um pouco mais, tanto com audiovisual, tanto com escrita, a pessoa nunca só fala. Você tem que entender como que funciona na realidade. Como que você conversa com a pessoa que você gosta? Como que você conversa com alguém que você não gosta? Como que você conversa com alguém estranho? Você reage, você fica nervoso, então você tem que tentar transmitir esses sentimentos para a tela ou para os livros. Então, existe essa visão de tentar, de você nunca só fala alguma coisa, você fala enquanto faz alguma coisa. Então, no livro você fala, enquanto ele pegava a arma na mão, ele dizia, você não vai estar mais grávida nos próximos 5 minutos. Isso foi meio dark, mas a ideia é essa, que ele tem que fazer alguma coisa enquanto fala. Se ele só falar, o diálogo fica meio fraco. Tudo bem que tem vezes que você realmente não reage nada e só fala, então tudo bem. Mas se você só se basear nisso,
fica sem sal. E ficando sem sal, não vai ser ruim, mas também não vai se destacar. E a ideia é você fazer algo seu, algo que você goste, e eu espero que você não goste desse tipo de diálogo seco, porque senão eu não sei o que fazer, então eu vou continuar com o assunto. Com o filme e audiovisual de maneira geral, também, você vê isso muito em filmes e em coisas mais desenvolvidas. O meu problema com novela é basicamente o modelo teatral, que a câmera não ajuda muito. Mas você vê que os ângulos, eles vão dando zoom na pessoa para tentar trazer mais emoção, tentar nos aproximar, telespectadores, disso. E não funciona muito bem, às vezes fica meio forçado. Mas existem diálogos que estão no fundo. Às vezes o importante não é a cara da pessoa, mas o que ela está fazendo enquanto fala. Então, em uma cena, por exemplo, de uma cirurgia, o foco não é na cara do cirurgião. Às vezes o foco é no suor dele. Ele quer passar o suor de fazer uma cirurgia difícil. Deve estar calor também ali dentro daquele monte de roupa. Geralmente foca nas mãos dele, se está tremendo ou não, em pequenos objetos que trazem uma mensagem maior no geral. Voltando também para os livros, imagine o começo de Game of Thrones, por exemplo, que é um livro que muitas pessoas conhecem. Tem a série também, que muitas pessoas conhecem. Então, o livro tem um diálogo que você pega assim, o capítulo inteiro, eles falam muito pouco, mas eles fazem muitas coisas enquanto estão falando. Então, você vê duas pessoas cavalgando enquanto conversam. O jeito que elas reagem uma com a outra interfere muito. Isso não tem a ver com Game of Thrones, eu estou inventando agora, mas imagine que tem duas pessoas conversando. Uma delas é um mercenário, outra delas é a pessoa que contratou esse mercenário. Eles estão indo para, sei lá, para matar alguém, alguma coisa assim. Tá carregando com ele. A conversa entre eles tem que ser de uma maneira mais didática. A conversa e a expressão física. Às vezes o cara que é um mercenário, ele é mais solto, ele olha em volta. Você tem que descrever isso. Enquanto ele cavalgava, às vezes ele olhava para os lados assim, não, às vezes é complicado. Mas tem que descrever isso de uma maneira que flua junto com a conversa. Às vezes ele está assim, né? O nosso contratante explica um pouco sobre o que vai ser feito. Ah, a gente tem que matar tal pessoa e ela mora em tal cidade. Depois de virar a cabeça e dar uma olhada em volta, nosso mercenário, um nome aleatório, ele volta e fala: tal cidade, conheço ela. E dá mais uma olhada em volta, buscando assim, observando, olha para cima, olha para o horizonte. Ele cheira um pouco, não estamos muito distantes, ou falta mais alguns dias de viagem. Ele olha para o chão assim e vê, ou ele percebe algum marco, alguma montanha diferente, calcula e fala: estamos em tantos dias. Por aquela montanha é o marco. Então, você tem que usar tudo ao seu ambiente para uma conversa não ficar chata, não virar exposição. Não só explicar as coisas que estão acontecendo. Sabe? Se o diálogo do cara for um parágrafo inteiro dele explicando, a gente tem que matar tal pessoa, ela é assim, daquele jeito, muito chato, não sei o que, não sei o que. Deu ponto. Não parece que o cara ficou meia hora, uma hora falando. Ele não é um cara que faz vídeo que fica uma hora falando igual doido. Ele é uma pessoa normal, ele para beber água, pelo menos. Então você escreve, ele parou para beber água, porque ele falou muito. Você deu realidade a isso. Você deu um senso de... Parece um ser humano de verdade quando ele para para beber água para falar. Porque eu não paro para beber água para falar. Eu não paro de falar. Com isso, você tem essa visão de diálogo, de tentar construir um diálogo de uma maneira forte, tentar de uma maneira criativa. Você desenvolve isso. Isso é muito importante, ajuda muito você a desenvolver e a tentar usar tudo que você tem para melhorar o seu diálogo. Tenta, por exemplo, vamos tentar pegar um exemplo que as pessoas costumam fazer muito, que é muito difícil. Se existem duas pessoas conversando, você pode ter o chamado bate-volta. Eu chamo de bate-volta, porque é um traço a fala da pessoa, o traço a fala da pessoa. Você pode falar respondeu tal pessoa, ou perguntou tal pessoa, ou afirmou,
são palavras importantes que você vai usar muito. Respondeu, afirmou, perguntou, porque você está explicando o que qual pessoa falou. Então isso é muito importante. Depois disso aqui, isso aqui são duas pessoas. Então, por exemplo, um cara pergunta, outro cara já pã embaixo responde. Você não precisa explicar que ele segurou alguns segundos enquanto respondia. Talvez pode, porque se depender da trama. Mas se ele respondeu no mesmo momento, na sua história, tudo bem. Respondeu, ok. Isso serve para duas pessoas. Quando você tem mais de uma pessoa em um diálogo, você tem um grupo de pessoas, de 3 para cima, né? Porque de 3 para cima, fica mais complicado. Você tem que entender que quando você dá um traço e escreve uma frase, a pessoa que está lendo, ela tem que saber quem está falando desses 3 no momento. Tudo bem que em uma conversa normal, às vezes 2 pessoas falam ao mesmo tempo, ou uma pessoa só, normal. A grande diferença é que a gente está lendo um livro. Um livro a gente não sabe, a gente não está vendo isso. A gente não está vendo esse caos se desenrolar. E esse caos se desenrolando tem que estar plausível. Você tem que fazer ele fazer sentido para alguém que lê. Senão você está lendo coisas sem sentido, não é uma história, é só um monte de baboseira junto. Não é legal. Então, você tem que deixar bem claro quem está falando quando tem mais de 2 pessoas, porque não é mais aquele bate e volta. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Não. Aqui pode ter pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Eu acho que 2 iguais assim, não. Então, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 1 de novo. Isso aqui a gente não ia conseguir saber se não tivesse essa numeração. Não tivesse essa identificação, sabe? Então é muito importante na hora de você... Tenta quando você assistir um filme perceber como que o diálogo é feito. Como que as pessoas no filme conversam, no livro conversam. Toda vez que você vê um traço, tenta entender. Ele passou bem a mensagem? Você captou bem? Você entendeu o que ele quis dizer? E foi interessante o jeito que ele disse? Não é só você pegar a mensagem para si. Você tem também que tentar entender a expressão. Às vezes o personagem fala alguma coisa triste, mas ele não parece triste. Ou ele não teve a oportunidade de parecer triste. Às vezes ele esconde o rosto. Alguma coisa assim. Você não pode só ouvir a mensagem, transmiti-la e entendê-la e traduzi-la para sua mente. Você tem que captar a mensagem, entender e sentir o que a pessoa sente quando ela diz o que ela diz, sabe? É a parte mais difícil, até para você escrever, é essa. É você transmitir essa sensação, essa coisa que faz a diferença no momento certo, sabe? Você vai assistir um filme, qualquer filme, você vai ver 2 pessoas conversando. Clássico, vamos ver qualquer série policial ou filme policial que você já viu, que tem muitos por aí. Imagine que tem uma interrogação. Como que essa interrogação é feita? Como que o diálogo entre o interrogador e o prisioneiro é feito? O prisioneiro está com vergonha, ele está se segurando, ele não fala nada, ele quer um advogado. A maneira que ele se move, a maneira que ele move as mãos é muito importante. As mãos, eu fico mexendo muito as mãos, a câmera não mostra, mas eu fico mexendo muito as mãos. Com isso, a gente tem que tentar entender isso. Então você assiste o filme, qualquer filme, leia um livro, capite isso. E me diga depois se você viu alguma coisa que você não tinha visto antes, se você percebeu algum detalhe que você não tinha percebido antes. Alguma coisa diferente que também disse a mensagem que ele estava dizendo. Às vezes, na boca, ele dizia não, ele não foi o assassino. Mas nas mãos, ao olhar para baixo com pena, com medo de ser pego, ele queria dizer sim. Então, às vezes o policial não sabe o que está fazendo, mas ele está lá interrogando e você percebe que ele está raivoso, mas ele se concentra. Você percebe na mão dele, às vezes tremendo de raiva, às vezes fechada, às vezes a maneira que ele mostra algum papel para ele mostra alguma prova. Então, os detalhes no diálogo, eles são importantes. Eles transmitem mais do que palavras. Eles transmitem uma mensagem. Espero que tenham gostado. Quero ouvir o que vocês acham e quero ver se vocês descobriram algum detalhe diferente em algum filme diferente, ou livro, ou série, ou qualquer tipo de mídia. A ideia é buscar
detalhes e ser criativo. E é isso aí. Obrigado.